Diante do cenário nos Estados Unidos e das sucessivas quedas do preço do dólar por aqui, o governo brasileiro anuncia pacote de medidas para conter a baixa da moeda norte-americana. Segundo o ministro Guido Mantega, o pacote deve evitar os erros cometidos na crise do ano de 2008. De acordo com o ministro da Fazenda, a medida provisória publicada hoje no Diário Oficial autoriza o Conselho Monetário Nacional a regulamentar o mercado de capitais e de derivativos. Entre as normas está a cobrança de 1% de imposto sobre operações financeiras, o IOF, nas transações chamadas de derivativos, usadas como apostas por empresas e bancos brasileiros e estrangeiros no mercado futuro para pressionar o dólar. Essa cobrança funcionaria como uma espécie de pedágio contra a especulação. A partir daí, os vários países se preocuparam em aumentar a regulamentação sobre esse mercado de derivativos, impedindo a alavancagem, impedindo posições especulativas excessivas, de modo a evitar uma nova crise. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo em países europeus, e agora nós aqui também vamos intensificar a nossa regulamentação. Mantega também explicou como será feita a cobrança do IOF. A taxação incidirá somente sobre a posição vendida dos bancos que excederem a variação de 10 milhões de dólares. Com a sobretaxa, as apostas na queda do dólar tendem a diminuir, segundo o governo. Existem as empresas que fazem seguro, que fazem hedge. Então você exporta 1 milhão e faz uma operação de venda de 1 milhão. Então você vai receber 1 milhão e vendeu 1 milhão. A operação está casada. A instituição que estiver casada, estiver vendida e comprada, portanto, ela não está especulando, está fazendo uma operação de seguro, não sofrerá nenhuma taxação. Aquelas instituições que tiverem com posição vendida em dólar maior do que a comprada, portanto, no descasamento, pagarão 1% pela exposição, por essa margem a maior, sobre o valor que a gente chama de nocional, que significa o valor de face da operação. As medidas anunciadas pelo governo parecem ter surtido efeito. Hoje o dólar voltou a fechar em alta de 1,5% e ficou cotado a R$ 1,55. Em nosso estúdio, o jornalista Bob Fernandes, comentarista do Jornal da Gazeta. Bob, essa situação quase inacreditável dos Estados Unidos é sintoma do quê? Gabriel, boa noite. Há quase 2 décadas, no começo dos anos 90, o mundo, a partir dos Estados Unidos e da Europa, começou a viver o processo chamado de desregulamentação financeira, que em síntese se chamou de globalização e era um fluxo livre de capital financeiro pelo mundo todo, por todos os países, sem controle. Há 2 décadas também, mais precisamente em agosto de 92, o então presidente George Bush, candidato pai à reeleição, na convenção republicana no Texas, disse o seguinte: o mundo está tranquilo, as nossas crianças podem dormir em paz com a nova ordem mundial. Está saudável a nova ordem mundial. Naquele mesmo ano, naquele mesmo agosto, na Somália, na África, se vivia a maior seca do século subsaara, com 2 milhões de pessoas passando fome e com risco de morte. E a Somália metida numa guerra que matou mais de 300 mil pessoas. Ainda nos anos 90, a quebra da Coreia, do México, da Rússia e do Brasil, entre outros, mostrou que esse capital financeiro absolutamente solto, sem controle, tinha e teria consequências. Em 2008, nós vimos nos Estados Unidos, a fome do setor imobiliário com a vontade de comer do sistema bancário produziu a crise, que é essa que os Estados Unidos vivem até hoje e que arrastou também a Europa até a beira do abismo. Em 1944, julho, a guerra acabando, 700 pessoas, 700 representantes do mundo todo, de 40 países, criaram o chamado sistema de Bretton Woods, FMI, Banco Mundial, BID, que deveriam gerir o capitalismo do mundo. Esse sistema faliu, mostrou 2008. Quem sabe agora, com os bancos e com os brancos à beira da quebra, eles não se entendem e não reformam o sistema que já deveria ter sido reformado. Então, quase 20 anos depois da nova ordem mundial que o Bush citou, o que nós temos agora? Nós temos, de um lado, os Estados Unidos, com o mundo ajoelhado há menos de uma semana, rezando para que o Obama e os malucos dos republicanos se entendam e elevem o teto das dívidas, e do outro, sem o mundo a prestar atenção, de novo a Somália, com as mesmas 2 milhões de pessoas, de novo, uma seca, quase morrendo de fome.
Sabe o que mudou? Só uma coisa mudou, sabe o que mudou? Os então guerrilheiros de 1992 da Somália, hoje eles são os piratas somalis que sequestram navios no Oceano Índico. É isso. Ok, Bob, obrigado. Obrigado, boa noite.